Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convidar a todos a abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Graças a Deus por estarmos aqui. Mais um dia de vitória. Menos um dia de luta para encontrarmos com o Senhor Jesus. Eu teria que ler o capítulo 24 todo, mas ele é um pouco extenso, então vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. E lhes disse Jesus: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um deles, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E Jesus lhe perguntou: Quais? E ele lhe disseram: Aos que diziam a respeito do Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é na verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugadas foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e que dizem que ele vive. Alguns que estavam conosco também foram ao sepulcro e acharam ser assim que as mulheres haviam dito, porém eles não viram. E disse-lhe Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e essas coisas entrassem na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes, e que todos achavam em todas as escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e fez Jesus com que fosse para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-lhe os olhos. Então o conheceram e ele desapareceu-lhes. Amém? Estava acontecendo um evento sobrenatural naquela cidade de Jerusalém. Um evento já predito pelos profetas e pelos salmos e por Moisés e pelo próprio Cristo. E parece que aquele pessoal, no momento ali de desespero, não entendeu muito bem o que estava acontecendo, que as mulheres, eu falo as meninas, elas foram lá no sepulcro levar especiarias e chegou lá, não encontraram o corpo, a pedra tinha sido removida e elas ficaram tristes e de repente apareceu dois homens de branco e falou com elas: Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? E elas entristecidas, e ele falou: será que vocês não se lembram de que ele mesmo disse que essas coisas teriam que acontecer, e que ele seria entregue nas mãos de pecadores, e que ele seria morto, que ele seria e ressuscitaria no terceiro dia? E elas realmente se lembraram e correram para falar para os discípulos aquilo que tinha acontecido. Chegando lá, elas contaram para eles, falaram: Mas vocês viram ele? E ela disse: Um anjo falou com a gente. Então eles ficaram duvidando também, falaram: essas meninas estão com alguma visão errada aí, porque como que ele vai aparecer lá? E a gente, isso eu estou imaginando, a gente é lá, é a discípula, ele não vai aparecer para a gente. Aí Pedro saiu
e foi até o sepulcro, olhou, viu que estava lá só o tecido, os panos, os lenços que estavam lá, e ele ficou feliz e voltou. E nesse mesmo dia, estavam os discípulos todos reunidos com essa tristeza toda, estavam lá escondidos com medo, por causa aconteceu, mataram o mestre, já fazia 3 dias e Jesus não ressuscitou, eles estavam muito preocupados, e isso arremete a gente a pensar nos dias de hoje, quantas situações às vezes a gente vive e leva a gente às vezes até a incredulidade, faz com que a gente fica esquece daquilo que foi prometido, esquece daquilo que o Senhor prometeu, esquece da palavra que foi dita. Então, às vezes, Deus dá esse choque na gente, para a gente lembrar como os anjos falaram para ela, vocês esqueceram desse detalhe. E do meio dos discípulos, tinha 2 que moravam numa aldeia, fora da cidade, aproximadamente uns 10 quilômetros, e eles decidiram ir embora, porque o mestre não apareceu, ressuscitou Jesus, e cadê esse homem que não aparece? E eles, entristecidos, foram embora, e caminhando pelo caminho, se lamentavam, e de repente Jesus chega do lado deles e começa a conversar com eles. Eles estavam tão assim, entristecidos, frustrados pelo que tinha acontecido, que teve uma cegueira ali, que eles não conseguiram ver que o mestre estava do lado dele. Eles não conseguiram ver que aquele que chegou do lado deles era Jesus. Quantas vezes nós enfrentamos tribulações, nós enfrentamos dificuldade, nós saímos no dia a dia, e a gente, por um momento, no desespero, uma das coisas que acontece é essa cegueira espiritual, a gente acaba não vendo que Jesus está ali do lado, como aqueles meninos do barco, os que estavam no barquinho. Jesus estava dormindo, e eles acharam, Jesus está dormindo, não importa que a gente morra. Então, a gente às vezes esquece que Jesus está ali, do nosso lado, e às vezes a gente não vê, ele está ali do lado, porque ele prometeu, ele é fiel, ele cumpre, e eles não estavam entendendo que nesse período de 3 dias, teria que se concretizar algo prometido por ele, que em 1 Coríntios 15, 55, vai falar que ele teve que ir lá embaixo, tete a tete com Satanás, olhar para a morte e falar: onde é que está, ó morte, cadê o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Ele tinha que fazer isso. E nesse período, eles não estavam entendendo, porque já tinha passado 3 dias e Jesus não aparecia, ninguém sabia falar. O anjo falou, como era difícil acreditar. E eles conversando pelo caminho, Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo, vocês estão falando? E eles ali, naquela visão fechada, acabou dando uma bronca em Jesus. Jesus ali tão tranquilo, deram uma bronca: mas você é um peregrino, você não sabe o que está acontecendo, não é possível, todo mundo só fala nesse acontecimento e você não está sabendo. Era um homem profeta, um homem poderoso em obras, e você não está sabendo nada disso. E Jesus olha bem para ele e diz: honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. E ele começou a discorrer desde Moisés, todos os profetas, as predições, as revelações, tudo que iria acontecer com ele, dessa ressurreição dele. E foi ardendo o coração deles, e eles chegaram na aldeia, já era tardezinha. Eu imagino que eles deixaram para chegar bem à tarde, porque eles saíram da cidade dele para servir um Cristo, e de repente eles tinham que voltar para a cidade, e iam perguntar para eles: mas cadê o Cristo? Sei, eu estou aqui imaginando, cadê o Cristo que vocês iam servir? Onde é que está ele? Então, chegaram assim bem à tardezinha, Jesus ia passando, fez de conta que ia saindo do caminho. Aí eles chamaram Jesus com o estrangeiro: vem ficar com a gente aqui, entra na nossa casa, vamos cear com a gente. Jesus entrou, e na hora que ele sentou à mesa, no versículo 30, ele sentou à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. E naquele momento a Bíblia diz que abriram-se-lhes os olhos, e eles conheceram, e ele desapareceu dele. Irmãos, o que eu quero dizer? Podemos falar que andamos com o Senhor, podemos falar que somos crentes, podemos falar que temos uma vida com o Senhor, trabalhamos o dia todo, temos nossos compromissos o dia todo, Jesus está do nosso lado. No momento de desespero não conhecemos o Mestre. Só que quando você chega em casa, que você convida Jesus para entrar, que ele se assenta à mesa,
que ele abre o pão, que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele se revela, abre-se os olhos, abre-se o entendimento, e ele se revela como o Cristo vivo, o Cristo que nasceu, o Cristo que viveu, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e aparece ali para ele, revela para ele, diz: eu estou aqui, eu ressuscitei, eu estou aqui, eu ressuscitei. E eles voltaram daí correndo para a cidade para contar para os demais discípulos que eles tinham visto o mestre, e chegando lá, de repente Jesus, no meio da reunião deles, aparece no meio da sala, um susto, imagino que susto que levou. Eles acham que é um espírito. Jesus diz: não sou espírito, eu sou em pessoa, eu tenho carne aqui, eu tenho osso. Espírito não tem carne, não tem osso. E eles mesmo assim não ficam sem acreditar, oferece para ele, ele pede coisa para comer, eles dão peixe assado com favo de mel, um cardápio terrível, imagino como é que comer isso, meu Deus. Mas deram isso para ele, e mesmo assim eles estavam meio que sem acreditar, e Jesus, explicando tudo para eles, falou das Escrituras, disse que convinha, que tinha que acontecer, e de repente os olhos deles também abriram, o entendimento deles, entenderam, compreenderam as Escrituras, e tudo começou a fluir na vida deles. Jesus tirou eles dali das cidades, foi para um lugar, foi despedindo deles. Eu imagino a emoção de rever o mestre, dizer para Jesus: estávamos com saudade, 3 dias que o Senhor não aparecia, e de repente começa a conversar, Jesus descola do chão, começa a subir, coisa mais gloriosa, coisa mais linda, e ele orientou, explicou, e teve aquela alegria do discípulo de saber da ressurreição de Jesus, e ele vinha completando isso desde o princípio, desde da época da criação do mundo. Deus criou o homem no meio de uma trajetória, o homem se perdeu, Deus vai, planeja resgatar o homem, vai lá em Gênesis, coloca inimizade entre a mulher e a serpente, a tua semente ferirá o calcanhar dele, mas a tua semente da mulher esmagará a cabeça dele. Então Deus naquele momento planeja, ele planeja a nossa salvação. Jesus vem num sacrifício de cruz, efetua essa salvação, depois vem o Espírito Santo e ele aplica essa salvação em nossas vidas. Deus planeja um caminho, Jesus vem e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e o Espírito Santo vem, entra em nós, participa conosco e mostra: esse é o caminho que vocês têm que seguir, essa aplicação que o Espírito Santo dá. E isso foi o que Jesus fez com os discípulos, e a partir dali, entra lá para Atos, daí já dá para ver, Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, e nós estamos aqui, glória a Deus, com esse maravilhoso Espírito Santo, conduzindo a gente nessa caminhada. Amém? Graças a Deus, glória a Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.